Galera, estamos aí de novo agora dessa vez para falar de sindicância e de PAD. Veja bem, toda vez que uma denúncia chega em um órgão público, ela vai ter uma porta de entrada que vai depender, pode ser uma ouvidoria, enfim, tá? O fato é que todas as vezes que a denúncia entra, ela vai bater lá numa chamada comissão de sindicância. Essa comissão de sindicância ela é responsável por fazer uma coisa que nós chamamos de juízo de admissibilidade. O que isso quer dizer? Ela vai analisar se aquela denúncia procede ou não para poder seguir em frente. Então o que tu tens que entender? Primeiro de tudo, a comissão de sindicância tem um prazo de 30 dias que pode ser prorrogado por igual período, até 30 dias prorrogado por igual período, melhor dizendo, para que ela possa fazer sua apuração, para que ela possa fazer sua investigação. E aí, da decisão relativa a essa investigação que ela realizou, que ela fez, três coisas podem acontecer. Primeiro, se ela entender que a denúncia não tem fundamento, a comissão de sindicância pode arquivar a denúncia. Segunda, ela entende que tem fundamento, mas foi algo leve. Ela pode aplicar a pena de repreensão ou de suspensão de até 30 dias. Terceira e última coisa que a comissão de sindicância pode fazer: recomendar que se instaure PAD, o processo administrativo disciplinar. Bom, imaginando que ela recomendou que se aplique, que se instaure um PAD, a prova te pergunta quais são as etapas do PAD. Gente, o PAD tem 3 etapas. A primeira etapa do PAD é a tua instauração, com a publicação do ato que vai constituir aquela comissão formada por 3 servidores estáveis. A segunda etapa do teu PAD aí é chamada de inquérito administrativo. Presta muita atenção porque dentro dessa etapa importantíssima chamada inquérito administrativo, você vai ter 3 momentos diferentes. Primeiro momento, chamado de instrução, é onde eu vou fazer a oitiva de testemunhas, vou ouvir indiciado, vou produzir prova, contraprova. Depois eu passo para um próximo momento, que é um momento chamado de defesa, onde o indiciado vai apresentar a sua defesa. Agora veja bem que para que ele possa apresentar a defesa é necessário que ele seja citado. E essa defesa ela pode ocorrer, via de regra, ela vai ocorrer no prazo de 10 dias. Se eu estiver falando de mais de 2 indiciados dentro daquele PAD, o prazo será de 20 dias. E se eu estiver falando que eles foram citados ou que ele foi citado por edital, o prazo vai ser de 15 dias. Rafael, quando é que eu vou citar o indivíduo por edital? Quando eu não souber onde ele está. A citação por edital é a convocação desse servidor para que naquele dia e hora marcados para audiência, ele compareça. Essa publicação ela vai ocorrer no Diário Oficial e um jornal de grande circulação. Pode ser um diário, um Amazônia Jornal, um Liberal. E aí, esse servidor pode escolher. Ele vai comparecer ou ele não quer comparecer? Ou ele não vai comparecer porque ele não leu nem o jornal, nem o Diário Oficial? Bom, não interessa. O fato é que se esse servidor não comparecer, sendo ele regularmente citado para comparecer, ele vai ser revel. Rafael, o que quer dizer revel? Revel, pessoal, significa dizer que ele é faltoso. E esse revel tem contra ele uma coisa aí chamada de efeitos da revelia. Rafael, quais são os efeitos de ser faltoso? Quais são os efeitos de ser revel? Quais os efeitos da revelia? Pessoal, o fato de você não ter comparecido na audiência, tendo tomado conhecimento de que ela iria ocorrer, implica dizer que você concorda, que você aceita com todas as acusações que estão sendo feitas contra você. Ou seja, você concorda que aquilo que estão lhe acusando é verdade. E aí, nesse caso, como o PAD não pode parar, é constituído um defensor dativo para que, na ausência desse servidor, esse defensor dativo, que não vai ser advogado, não necessariamente um advogado, pode ser qualquer outro servidor, desde que tenha um nível igual ou superior, e eu falo aqui de nível de escolaridade, ao do servidor indiciado, tá bom? Para que ele faça a defesa dessa pessoa.
Repara que ele não tem competência técnica para fazer defesa. Mas, se o indivíduo quisesse ser bem defendido, né, ele teria comparecido na audiência e constituído um advogado certamente. Depois que essa defesa é apresentada, a gente vai para um último momento chamado de relatório, ainda dentro de inquérito administrativo. E é nesse momento do relatório, pessoal, que a comissão ela vai fazer um resumo dos principais pontos que aconteceram durante a instrução. Ela vai dizer o que ela acha e vai fazer um documento que vai ser sempre conclusivo com relação a entender por condenar ou absolver. E isso nos leva para a terceira e última etapa do PAD, que é o julgamento, que deverá ocorrer num prazo aí de 20 dias, ok? Esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período? Pode, pessoal. E é importante você saber que o julgamento fora do prazo não implica em nulidade desse PAD, não implica em prejuízo para tudo que já foi feito. Então o PAD não tem que começar do zero, tá bom? O que eu quero que tu saiba só para finalizar? Bom, se for instaurado um PAD, é porque esse indivíduo não vai ser nem repreendido e nem suspenso até 30 dias, porque quem pode fazer isso é a comissão de sindicância. Se ela recomendou que fosse instaurado um PAD, é porque ela sabe que a conduta praticada é bem grave. E nesse caso, ela não tem competência para aplicar penalidades como, por exemplo, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, alguém vai ter que aplicar essa pena. Quem é esse alguém? Entenda o seguinte: pena de repreensão e suspensão são aplicadas por meio de portaria. Portaria é um ato privativo. Quem vai aplicar ou pode ser o superintendente do órgão ou o secretário de educação, aqui no nosso caso. Já a demissão, ela vai ser aplicada por meio de decreto. E decreto é um ato administrativo exclusivo do chefe do Poder Executivo do Estado, porque a gente está falando de RJU estadual. Nesse caso, o governador. Então, veja bem, só quem aplica demissão é o governador do Estado. Deu para entender? Agora, pensa comigo. Quem pode muito, pode pouco? Pode. Agora, quem pode pouco, pode muito? Não. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o governador, que pode aplicar a pena de demissão, ele também pode aplicar a pena de repreensão e de suspensão. Mas o superintendente do órgão ou o secretário de educação jamais podem aplicar a pena de demissão. Presta muita atenção, porque essas penas elas têm um prazo prescricional. Esse prazo está no artigo 198. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se o indivíduo não for demitido dentro daquele prazo, ele não pode mais ser demitido. Se o indivíduo não for repreendido ou suspenso dentro daquele prazo, ele não pode mais ser repreendido nem suspenso. Quais são esses prazos? Dá uma olhada no 198 no teu material. Ele vai dizer 5 anos quanto à demissão, 2 anos quanto à suspensão e 180 dias quanto à repreensão. Cuidado para você não confundir os prazos do 198 com os prazos do artigo 108, que fala de direito de petição. Eles são muito parecidos. Tome esse cuidado. No próximo vídeo eu vou falar para ti de direito de petição. Até já.